Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao mundo da TC. Aqui eu te ensino técnicas de terapia capilar onde você vai poder solucionar problemas dos seus clientes e, consequentemente, fidelizar mais clientes, além de obter um faturamento aproximado de 24 mil mês. Para quem ainda não me conhece, eu sou Josiane Favreto e o tema de hoje é principais doenças que afetam o couro cabeludo. E antes de começar, curta, compartilhe nosso vídeo, se inscreva no nosso canal. Você já ouviu falar sobre as doenças do couro cabeludo? Existem várias anomalias do couro cabeludo. Entre as alopecias e as anomalias, a gente vai começar hoje pelas alopecias. A gente tem mais ou menos, entre as mais conhecidas, 5 tipos de alopecias. Alopecia total, alopecia cicatrical, alopecia androgenética, alopecia areata e eflúvio telógeno. E eu vou falar um pouquinho de cada uma delas para vocês hoje. Então, para quem está entrando agora nesse mundo da terapia capilar, para poder ir conhecendo um pouquinho mais sobre cada alopecia e cada anomalia, eu vou explicando para vocês de uma maneira muito fácil, para vocês conseguirem já agora ir diferenciando essas alopecias. Então vamos lá. Alopecia total. Alopecia total são pessoas geneticamente destinadas a não terem cabelos. Elas nascem sem sobrancelhas, sem cílios e sem cabelo, tá? Isso é uma alopecia total. Não tem como reverter, a pessoa pode fazer implante de repente, né? Mas reverter esse quadro é bem difícil, tá? É praticamente impossível. Alopecia cicatrical. A alopecia cicatrical ela vem aparecer depois de algum trauma, de alguma pancada, alguma batida, algo do tipo no couro cabeludo, aonde gerou uma ferida, onde teve, né, esse trauma e ele cicatrizou e ficou um tecido morto, um tecido cicatrizado. Isso é uma alopecia cicatrical. É uma região onde já não vai mais nascer cabelo, tá? A não ser que você vá lá e implante cabelo naquela região, mas ele já não nasce mais, ele é uma alopecia cicatrical. Depois a gente tem a alopecia areata. A alopecia areata, ela é caracterizada por uma queda de cabelo em formato de falhas redondas ou ovaladas, podem vir a aparecer uma, duas ou mais falhas, tá? No caso dos homens, além de aparecer no couro cabeludo, pode aparecer na barba, na sobrancelha, e é uma alopecia que precisa ser tratada também. Ah, ela pode desaparecer sozinha? Pode, mas a chance de que ela desapareça sozinha e que volte a ter uma reincidência é muito maior, e normalmente na reincidência ela vem maior, tá? Então o ideal é você tratar. Alopecia androgenética. Alopecia androgenética é uma alopecia onde você está geneticamente pré-determinado a ter uma queda de cabelo. A alopecia androgenética ela é a famosa calvície, que todos nós em algum momento da vida já escutamos falar, né? Quantos homens, né, que a gente vê que ficam calvos com o passar dos anos. Antes as pessoas ficavam calvos mais velhos, 40, 45, 50 anos. Agora é cada vez mais jovens, 28, 25, já estão ficando calvos. Ah, e eu preciso aceitar que eu vou ser careca? Você não precisa aceitar que você vai ser careca. Existe um tratamento para isso, onde você consegue paralisar a calvície e inclusive recuperar os cabelos, tá? Claro que isso tudo precisa ser feito uma avaliação e depois dessa avaliação sim falar se tem como ou se não tem como reverter esse quadro, tá bom? E essa é uma alopecia geneticamente pré-determinada, que se meu pai teve, meu avô teve, meu tio teve, provavelmente seu filho vai ter, provavelmente você vai ter, tá? Não é que se meu avô e meu tio são carecas, eu vou ser careca. De repente você não nasceu com esse gênese e essa predisposição genética para ser careca. Mas corre-se o risco de sim. Se você já tem sinais, entradas ou algo, a chance é muito maior, tá? Eflúvio telógeno. O eflúvio telógeno ele é caracterizado
por uma queda de cabelo generalizada, cai em toda a cabeça, diferente da alopecia areata, que dá aquelas falhas de cabelo, diferente da calvície, que o foco da calvície é essa região aqui. A alopecia areata, ela cai em todo o cabelo, de uma forma contínua. Ela não é geneticamente pré-determinada, tá? Então, minha mãe tá tendo um eflúvio telógeno, eu também vou ter? De repente, não. De repente, vocês estão vivendo a mesma situação e isso gera com que vocês duas tenham essa queda de cabelo similar uma à outra, porém não é algo geneticamente pré-determinado, tá? Então tem que ver o que está acontecendo no meio, por que está caindo o cabelo. E por isso eu falo tanto aqui nos meus vídeos a importância de uma ficha de avaliação, para a gente ver qual é o fator determinante dessa queda de cabelo, dessa anomalia no couro cabeludo. E ali você vai se dar conta, você profissional, do porquê que a sua cliente está perdendo cabelo. Se é algo geneticamente pré-determinado, ou se é algo do ambiente que ela está vivendo, ou se é algo emocional que está acontecendo com ela. Então a ficha de avaliação é muito importante, tá? Então a gente tem esses 5 tipos de queda que são as mais convencionais, que eu acabei de relatar para vocês. Cada uma delas tem uma característica diferente, tá? Vocês viram que a única geneticamente pré-determinada é a alopecia androgenética, que como o nome mesmo diz, androgenética, que já vem de uma predisposição genética, tá bem? E falando sobre outras anomalias que existem, quantas outras anomalias existem? Gente, muitas, muitas. Eu vou citar aqui algumas, para vocês terem um pouquinho desse conhecimento. Por exemplo, a gente tem a psoríase, temos a dermatite seborreica, temos o excesso de oleosidade, temos a foliculite. Eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre essas 4 em específico, para vocês terem uma dimensão de tudo isso. O que é a psoríase? A psoríase muitas vezes ela tem a causa dela é um fundo emocional. Como que a gente vê a psoríase? A psoríase ela dá uma mancha vermelha na pele, tá? Uma crosta mais alta, assim, vermelha. Em cima dessa parte vermelha que dá na pele, ele sai uma escamação ou branca ou prateada, que é a psoríase. Então, diferente da caspa, que a gente vê a escamação, a psoríase dá aquela crosta vermelha, em cima dessa crosta vermelha, ela dá essa escamação. Pode dar só no couro cabeludo? Não, ela vai descendo para o corpo. Ela pode dar na sobrancelha, na barba, cotovelo, nas costas. Então ela vai passando para o corpo, tá? A caspa, o que é a caspa? O que é a dermatite seborreica? Muitas vezes ela pode vir acompanhada de uma oleosidade muito grande, com uma escamação muito grande. Ou muitas vezes o cliente vai relatar que ele tem o couro cabeludo super seco e está escamando o couro cabeludo dele. Isso pode vir de vários fatores. Um deles é o mau uso de produtos químicos. Quanto caso de quanta gente, de quantas alunas minhas que me falaram, nossa, prof, eu peguei clientes com problema de caspa, que não era um problema de caspa real, era uma queimadura por um produto de progressiva que colocaram no couro cabeludo dela. Gente, a progressiva, o produto químico da progressiva, ele foi feito para o fio do cabelo, não para o couro cabeludo. Então toda vez que o profissional for colocar um produto forte no couro cabeludo do cliente, vai gerar uma descamação, por exemplo, tá? Então nem toda dermatite seborreica é uma dermatite seborreica, pode ser uma queimadura por produto químico, tá? Mas ali entra vários fatores que eu vou estar explicando bem para vocês. O excesso de oleosidade, ele pode vir por câmbios hormonais, menopausa, pré-adolescência, algum probleminha hormonal. Então ele pode estar desregulando aí o pH do couro cabeludo e gerando uma oleosidade em excesso, tá? Muitas vezes o cliente, e ali entra um detalhe, gente, muitas vezes o cliente vai chegar para vocês e vai falar assim, eu tenho o couro cabeludo muito oleoso. Será que é oleoso? Na ficha de avaliação você vai descobrir se é oleoso. Na ficha de avaliação tem uma partezinha que pergunta lá para o cliente, como você lava o seu cabelo? O que você usa para lavar o seu cabelo? Quantas vezes na semana você lava o seu cabelo? E aí você vai ver, porque tem cliente que fala que é oleoso o couro cabeludo e lava 1 vez por semana o cabelo, lava 2 vezes por semana o cabelo. Será que o cabelo dele é oleoso?
Ou será que a higienização desse cabelo está sendo feita de uma forma equivocada? Então a ficha de avaliação é importante, porque ele vai contar para você se ele está lavando com shampoo, com qual shampoo, se ele está colocando condicionador no couro cabeludo ou não, se ele está usando um óleo de pontas em excesso, o que ele está fazendo. E ali você já vai conseguir ter uma ideia do motivo da oleosidade do cabelo dele. Claro que a ficha de avaliação não é só isso, entra muita coisa na ficha de avaliação, mas esse é um pouquinho do que tem nela. Então na oleosidade a gente consegue já na ficha de avaliação ter uma ideia do motivo da oleosidade, tá? E ali você vai perguntar para o cliente quantas vezes na semana ele lava o cabelo. E ele vai te contar quantas vezes na semana ele lava o cabelo. E se ele falar, uma vez por semana, o cabelo dele não é oleoso. O cabelo dele é oleoso quando? Eu lavei hoje à tarde meu cabelo. E amanhã cedo ele tá oleoso. Aí ele é um cabelo oleoso. Aí ele tem alguma coisinha e você vai ter que descobrir o que é. Você, como terapeuta capilar, vai ter que descobrir e contar para o seu cliente o que é o probleminha do couro cabeludo dele, do porquê que está gerando essa oleosidade em excesso. Tá? Foliculite. Você já ouviu falar em foliculite? A foliculite, na realidade, ela é mais conhecida em clínicas de depilação. Ué, Josi, mas o que tem a ver clínica de depilação com foliculite do couro cabeludo? Normalmente a foliculite que a gente fala, as pessoas conhecem pela foliculite de depilação, que houve um atrito da pele, né, onde a profissional passou uma cera quente, de repente uma cera fria e removeu o pelo. E nesse atrito que houve na pele, gerou uma pústula de pus, que é uma foliculite, que muita gente inclusive usa alta frequência. Eu mega indico nesses casos o uso da alta frequência para cauterizar essa pequena lesão e diminuir esse problema. No couro cabeludo não é diferente, ele é essa mesma pústula, essa mesma inflamação, como se fosse uma espinha de rosto mesmo, só que no couro cabeludo, que muitas vezes quando estoura gera coceira, gera ardor, e aonde ele estoura ele vai aumentando a quantidade de foliculite que tem ali, mas ele não vem por um atrito, ele vem por algum meio de contaminação, ou num salão de beleza contaminou de um pente para o outro, de uma escova por outra, e ali eu falo quão importante é você saber que escova, pente de cabelo, toalha de banho, são coisas que você não compartilha, que você usa e é do seu uso pessoal. Porque se você tem um pente, você penteou o seu cabelo, e alguém passou por ali, pegou seu pente, penteou também, e essa pessoa está com foliculite, você vai passar a ter foliculite também, porque é transmissível. Então muito cuidado nessa hora, profissionais, tá? Eu falo quão importante é a esterilização do material de trabalho dentro dos salões e barbearias, para não ter essa contaminação da foliculite principalmente. Aqui vocês viram um pouquinho das anomalias que entra dentro da terapia capilar, um pouquinho do que a gente trata na terapia capilar, tá? É um pouquinho de tudo que eu ensino no meu curso. E quanto tempo demorou para mim aprender tudo isso? Eu falo que assim, no começo, lá 16, 17 anos atrás, foi um pouquinho mais difícil para aprender tudo isso. Por quê? Porque não tinha muito material de apoio, era muito limitada as imagens, era muito limitada a parte do digital, a gente não tinha um acesso tão fácil quanto hoje em dia. A gente vai ali no Google, dá uma procuradinha, muitas vezes aparece um mundo de informação pra gente. Antigamente não tinha um curso online que eu podia fazer, né? Era tudo presencial, então me limitava muito. E eu demorei um certo tempo até aprender tudo sobre isso. E outra coisa também que eu sempre falo, gente, nós estamos em constante mudança. Então hoje a gente sabe até aqui, amanhã de repente a gente já saiba um pouquinho mais. E quão bom é ir aprendendo todos os dias, né? Então eu demorei aí um tempinho para ir aprendendo tudo isso, mas o curso que eu fiz na época me ajudou muito. Foi um divisor de águas na minha profissão, onde eu já amava tratar os fios de cabelo e eu passei a amar muito mais. Hoje em dia eu ministro cursos e nos meus cursos que eu ministro, as alunas já recebem uma apostila, um material, um PowerPoint, onde tem tudo. Tem a imagem do que é cada uma dessas anomalias, as alterações, quais as características, por onde elas começam, qual a causa, qual o tratamento, que facilita para poder fazer um protocolo de tratamento bem legal e tratar rápido o seu cliente. Na minha época lá atrás não tinha com tanta facilidade assim, eu demorei um pouquinho mais para aprender, né? A diferença é que as atualizações que tiveram de lá
daquela época até hoje facilita muito mais o aprendizado da gente, né? Hoje a facilidade de você estar aí no conforto da sua casa, assistindo um vídeo como esse e vendo todas essas dicas maravilhosas e essas características de cada anomalia e de cada alopecia, para você já desde agora já ficar de olho no cabelo do seu cliente e já começar a ir diagnosticando cada tipo de alopecia e cada anomalia. E por que é importante eu conhecer todas essas alopecias e essas anomalias? Justamente para você poder diagnosticar da maneira correta. Que bom quando o profissional entende do que ele está falando e que bom quando o cliente vê que o profissional tem total conhecimento naquele assunto. Quando a gente passa segurança para o cliente, ele não tem medo do nosso serviço prestado, ele não tem medo de fechar um pacote de serviço com a gente, ele não tem medo de entregar o couro cabeludo para a gente. Agora, quando a gente não tem esse conhecimento total do conteúdo que a gente precisa para passar essa segurança para o cliente, provavelmente a gente vai deixar a desejar. Ou ele não vai fazer o tratamento com a gente, ou ele vai começar a fazer e vai notar que ele queria algo um pouquinho melhor para ele, para o tratamento dele, né? Então é muito importante ter o conhecimento de todas as anomalias, de todas as alopecias, saber as características de cada uma, para você poder passar essa informação correta para o seu cliente também. E por que investir tempo e dinheiro nisso? Porque eu já venho falando há um certo tempo que o mercado de trabalho para o terapeuta capilar, ele está em constante expansão, ele está crescendo cada dia mais. E eu falo isso porque a gente vê a quantidade de pessoas, e eu vou dar um exemplo bem simples para vocês. Antigamente os homens, por exemplo, eram geneticamente pré-determinados a ficarem calvos, carecas. E eles aceitavam, né, que eles iam ficar calvos, que eles iam perder o cabelo. Meu pai é careca, meu avô é careca, eu também vou ser careca. Hoje em dia, os homens já não querem mais ficar carecas. Hoje em dia, os homens se cuidam tanto ou mais do que as mulheres. E quão gostoso é se olhar no espelho e ter a sua autoestima ali, ver que você está bem consigo mesmo. E muitos homens não aceitam ficar careca, muitos homens não querem isso, porque a autoestima deles vai lá no chão quando isso acontecer. Então hoje em dia eles já buscam com antecedência um tratamento para isso, né? O eflúvio telógeno, por exemplo, que dá uma queda de cabelo brusca no cabelo, além da queda que ele dá no cabelo, ele danifica o fio e deixa um fio fraco, sem vida, sem balanço, modinho, né? As mulheres não querem um fio de cabelo desse. As mulheres querem poder chacoalhar o cabelo e ter o cabelo com brilho, bonito, que outras mulheres olhem e falam: nossa, que cabelo lindo que você tem. Agora, se ela tiver com eflúvio telógeno, ela não vai ter esse cabelo. E não importa o quanto você trate no salão, com cauterização, com botox, com seja lá qual for o seu método de tratamento. Não vai dar solução, porque o problema não está só no fio, o problema está no couro cabeludo, né? Então investir tempo e dinheiro nisso é o retorno seguro, que você vai ter um ingresso muito grande por mês, porque você está cuidando da autoestima de outras pessoas. Você não está só oferecendo um serviço, você está oferecendo um serviço de qualidade, um diferencial para essa cliente, né? E isso é tão importante porque muitas vezes ela cansou de procurar pessoas para tratar isso e não encontrou. E eu falo isso com toda certeza, porque quando eu precisei, quando a minha mãe precisou, quando pessoas próximas a mim precisaram, não encontraram. E hoje eu sou assim feliz e realizada pela quantidade de alunos que eu já formei na terapia capilar, porque eu sei que eles estão preparados para atender esse mercado de trabalho. Apesar que ainda tem uma demanda muito grande de pessoas que não tem a quem recorrer, porque não tem na sua cidade, não tem no seu lugar um profissional na área de terapia capilar para poder prestar esse serviço. Então hoje investir tempo e dinheiro nessa profissão, que é a terapia capilar, é a garantia de um retorno seguro, tanto econômico, quanto profissional, quanto, eu vou falar até de status, porque você vai passar a ser mais bem vista, mais bem sucedida, porque você está oferecendo algo que ninguém oferece, que não é só o cuidado da estética da sua cliente, mas o cuidado da saúde do seu cliente também, né? E eu falo saúde por quê? Porque analisa comigo, se o seu cliente estiver com uma psoríase,
que eu já vi muitos clientes com psoríase sofrendo por isso, porque esteticamente fica feio, porque esteticamente eles ficam incomodados, porque é algo que aparece, que todo mundo olha, e você puder dar solução para isso. É a saúde dele, é a autoestima, mas é a saúde, porque é o aspecto físico dele. É algo que você vai melhorar o emocional dele e o físico dele. Quando a pessoa tem uma crosta de caspa, que eu já vi muito aluno meu relatando, prof, a minha cliente tem uma crosta que chega a grudar o cabelo no couro cabeludo e não solta por nada. O que eu faço? Tem tantas maneiras dentro da terapia capilar. A gente trabalha com ozonioterapia, com vapor de ozônio quente para soltar essa crosta. A gente trabalha com esfoliantes para remover toda essa crosta e deixar um couro cabeludo cheiroso, gostoso. Não é só autoestima, mas pense essa cliente com essa crosta no couro cabeludo. E eu acredito que isso deva ter um cheiro muito forte, pelo relato das minhas alunas, eu acredito que deva ter um cheiro muito forte. E o seu cabelo não está soltinho, ele está ali grudado no couro cabeludo. Isso causa dor. Então não é só autoestima, é a saúde do seu cliente que está envolvido nisso tudo. Então investir tempo e dinheiro é a garantia segura de um retorno seguro. Por que a terapia capilar consegue gerar benefícios? Ela consegue gerar benefícios pela ampla quantidade de clientes que você pode atender, pelo diferencial no mercado de trabalho que você está oferecendo, pela exclusividade no serviço que você está oferecendo. Então, trabalhar com terapia capilar hoje em dia, nos dias atuais, não tem erro. Com certeza, você vai ver cada vez mais os benefícios disso. Uma injeção de caixa rápido, um reconhecimento na área de trabalho. De repente, você vai deixar de ser, e não me levem a mal a palavra, só escovista do salão. Você vai ser a técnica terapeuta capilar que resolve casos dentro do salão que ninguém mais resolve. E que bacana isso, que legal isso, que bom ter esse reconhecimento por parte dos profissionais que trabalham com você, né? Então ele gera muitos benefícios. Se eu não fizer a terapia capilar, o que acontece com os clientes que precisam desse atendimento e não encontram? Vou dar um exemplo bem fácil para vocês. Quem tem problema de queda de cabelo, alopecia androgenética, a famosa calvície, o que você acha que vai acontecer com ele se ele hoje é um homem de 28 anos, geneticamente predeterminado a ter queda de cabelo e ficar careca, não tratar? A tendência é que ele vá ficar careca. De repente vai até os 35, até os 40 anos, mas ele vai ficar calvo. Se ele tiver um terapeuta capilar que possa atender ele, com certeza ele não irá ficar calvo, tá? Porque você vai paralisar a queda de cabelo dele, vai estimular o crescimento e só colher os benefícios daquilo ali, porque o cabelo volta a nascer e volta lindo e maravilhoso. Claro que sempre com uma boa avaliação e com um bom protocolo de tratamento. Mas se eu não tivesse atendimento para oferecer para o meu cliente, a tendência é que ele vá ficar calvo. E quantos homens já buscaram e não encontraram um terapeuta capilar? Quantas mulheres já buscaram e não encontraram um terapeuta capilar para tratar os casos deles? Então assim, eu fico extremamente triste quando eu vejo pessoas que me relatam: Jô, eu estou procurando desesperada aqui na minha cidade um terapeuta capilar e não encontro. Você conhece alguém para me indicar? E eu falo assim, toda cheia de orgulho quando eu tenho alguém para indicar, porque quão gostoso é ver essa pessoa poder resolver o problema que ela está tendo no couro cabeludo. E quão triste é quando não existe na cidade dela, na região dela, perto dela, um terapeuta capilar para atender esse cliente. E como melhorar essas anomalias no geral? Eu sempre falo assim que a melhora das anomalias no geral é você, profissional, montando um bom protocolo de atendimento personalizado para o seu cliente. Por quê? Porque uma coisa é você tratar alguém com uma alopecia androgenética, outra coisa é você tratar alguém com uma dermatite seborreica. Então a gente personaliza cada tipo de atendimento, a gente personaliza um protocolo para esse cliente e a gente atende ele conforme a necessidade dele. E o que é muito legal, porque é um diferencial que você está oferecendo para o seu cliente. E onde eu vejo que as pessoas mais eram sempre, com certeza,
tentando fazer sozinha. E eu tive várias alunas que vieram para mim agora, depois de algum tempo, falaram: Josi, eu fiquei dando muro em ponta de faca, anos tentando fazer sozinha. E hoje, finalizando o curso aqui, eu vejo quanto tempo e dinheiro eu perdi e quanto cliente eu perdi. Porque se eu tivesse feito o curso antes, eu teria fidelizado os meus clientes, não teria perdido eles. E com certeza eu já estaria bombando no mundo da terapia capilar. Mas eu fiquei teimando que eu podia fazer sozinha. E hoje eu vejo que eu deveria ter buscado um curso antes, buscado um conhecimento maior antes, para poder oferecer algo melhor para os meus clientes. E eu fico feliz em ouvir isso delas, pelo reconhecimento que traz a terapia capilar, porque daqui elas saíram formadas para o mundo de trabalho e prontas para atender qualquer cliente e qualquer caso que aparecer para ela. E ao mesmo tempo eu fico triste, porque eu vejo tantos profissionais demorando para fazer uma especialização, demorando para fazer um curso, para adquirir conhecimento, para atender melhor o seu cliente. E quantos profissionais muitas vezes fechando o seu negócio por não ter cliente, ou fazendo 1000 promoções para tentar manter um fluxo de caixa, para tentar manter um giro, sendo que se ele fosse um terapeuta capilar, não iria faltar serviço para ele. Então o mercado de trabalho está crescendo, mas você precisa ter conhecimento para entrar nesse mercado de trabalho. E a melhor forma é fazendo um curso de terapia capilar com alguém que entende do assunto, que vai passar todo o conhecimento que você precisa para atender o seu cliente com segurança. E por onde começar? Eu falo assim que comece fazendo um curso. Comece fazendo um curso, aperfeiçoando, né? Aprendendo com um profissional que já tem experiência no mercado. E o segundo passo, sempre e muito importante, comece pela ficha de avaliação. Nunca pule etapas na terapia capilar. A ficha de avaliação, ali no comecinho do meu vídeo, vocês viram o quanto ela é importante num caso de oleosidade, por exemplo. Mas como ela é importante num caso de oleosidade, ela é importante em todos os outros. Porque é a partir dela que você vai recolher as informações que você precisa para montar um protocolo específico para o seu cliente, para poder saber o que indicar para ele usar em casa, para saber o que usar no salão de beleza nele, para você saber por onde começar. E se você não tiver uma ficha de avaliação, vai ficar muito mais difícil. E corre-se o risco de você colocar os pés pelas mãos, tá? Então nunca pule etapas. Fez o curso? Comece com a sua ficha de avaliação. Não tem erro. E aqui eu falo para vocês um pouquinho disso, por quê? Porque eu já formei mais de 100 alunos em terapia capilar. E eu vejo quantos deles ficaram tentando dar um jeitinho de fazer uma terapia capilar, de tratar um eflúvio telógeno, de tratar uma psoríase sem ter um curso. E quantos deles fizeram uma mudança muito grande da vida deles depois do curso de terapia capilar. Porque a terapia capilar ele abre um horizonte de possibilidades, um mundo de conhecimento, e você consegue aplicar técnicas que você nem imaginava que você era capaz. A terapia capilar ela não envolve só o conhecimento do que são as doenças. Ele envolve conhecimento em aparatologia, ele envolve conhecimento em cosméticos e princípio ativo, ele envolve conhecimento em massagem cranial, que é algo que de repente você nunca parou para pensar que isso poderia fazer a diferença para o seu cliente. Então eu vi vários alunos meus tentando fazer sozinho até chegar no curso. E eu vi muitos alunos meus se destacando por começar da maneira correta. Começar fazendo um curso de terapia capilar e dali para frente começar um atendimento com um protocolo personalizado, com uma ficha de avaliação, alguns já com aparelhos, outros sem. Isso não te impede de ser um terapeuta capilar. Então, assim, a diferença está no conhecimento e não no restante. Então se atualize, aprenda, vem para esse mundo da terapia capilar, que com certeza você vai ver grandes resultados. E eu sinto tanto quando eu vejo bons profissionais, e eu falo bons profissionais porque de repente são ótimos químicos, são ótimos escovistas, são ótimos barbeiros, mandando o cliente para casa sem dar solução para ele.
E eu falo que eu sinto tanto e eu fico triste porque poderia ser diferente. Porque esse profissional barbeiro poderia falar: vem cá, meu amigo, vamos conversar e vamos resolver esse seu problema. Eu tenho aqui a solução para você. Quantos químicos, de repente, que eu vi falando assim: não, eu vou te passar para nossa área de corte de cabelo aqui do salão e ele vai cortar as pontinhas para você e vai resolver esse seu problema de queda. Corte de cabelo não soluciona a queda. Ele melhora o aspecto do cabelo, do aspecto visível do cabelo, porque você está vendo aquelas pontinhas feias muitas vezes, mas não é isso que vai paralisar a sua queda, tá? Não é isso que vai paralisar a queda de cabelo do seu cliente. Mas o que me deixa mais triste em meio a tudo isso é ver a quantia de profissionais que nós temos hoje no mercado mandando clientes para casa sem dar solução ao problema dele. E por que eu falo sem dar solução? Porque eu já vi muito caso de barbeiro mandando o cliente para casa, falando: daqui a pouquinho isso passa, tranquilo, é só uma caspa, relaxa, a hora que você sair desse estresse que você tá, sua psoríase passa. Não é assim. Eu já vi tanta cabeleireira boa, de grandes centros de beleza, falando para cliente assim: corta as pontinhas, já vai parar a sua queda, é normal nessa época do ano. Tá? Gente, queda de cabelo não é normal. Cortar as pontinhas não vai solucionar. Então eu fico extremamente triste quando eu vejo isso, porque eu vejo que falta um pouquinho de conhecimento para ter um profissional capaz dentro do local resolvendo o problema desses clientes. Em vez de você mandar o cliente para casa e sei lá o que acontecer com esse cliente, você poder falar: meu amigo, vem cá, vamos conversar, eu tenho a solução para esse seu problema, vamos fazer uma terapia capilar, vem aqui, eu vou fazer uma anamnese do seu couro cabeludo, vamos fazer uma ficha de avaliação, vamos tratar isso, né? Eu falo assim: quanto que você vai fidelizar clientes com um serviço personalizado desse, em vez de mandar o cliente para casa. E eu falo que eu fico triste porque é uma realidade de muitas cidades e muitas regiões a falta de um terapeuta capilar. E é só você procurar um pouquinho, procura aí na sua cidade se tem algum terapeuta capilar perto. E eu falo que você vai se surpreender pela falta de mão de obra desse tipo de trabalho na sua região, porque são poucos ou nenhum os que atendem esse tipo de serviço. E a demanda é gigante. É só você conversar um pouquinho com quem está ao seu redor. É só você ouvir um pouquinho do relato dos seus clientes que você vai se dar conta o quão grande é a necessidade hoje de um terapeuta capilar para tratar essas anomalias, essas quedas de cabelo, esses probleminhas do couro cabeludo do cliente. A demanda é muito grande e são poucos profissionais. Então, se você é um desses profissionais que quer fazer a diferença, se liga no que a gente tem aqui para você. Por hoje é isso. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal para receber mais conteúdos. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários abaixo. Só lembrando que na bio do Instagram a gente está com uma lista de espera para o nosso curso de terapia capilar e na descrição desse vídeo abaixo também. Então, se você gostou, vem com a gente para esse mundo maravilhoso. Até a próxima!